O exército israelense disse ter atacado hoje pela manhã cerca de 180 alvos do Hezbollah. A mídia estatal do Líbano relatou mísseis disparados por caças que causaram fortes explosões no sul e leste do país. Quem tem mais detalhes é o nosso correspondente Michel Gavendo, em Tel Aviv. Boa noite já por aí, né, Michel? Seja bem-vindo à nossa programação. Olá, obrigado, Pedro. Boa noite aqui de Tel Aviv. Sim, esses ataques aconteceram durante a manhã. Israel bombardeou mais de 180 alvos do Hezbollah e agora há pouco mais uma onda de ataques, mais de dezenas de aviões bombardeando diferentes locais no sul do Líbano e também na costa do Líbano e também em alvos do Hezbollah, segundo o exército israelense, no norte libanês. Segundo os militares de Israel, os alvos são lançadores de foguetes que estariam prontos para disparar contra Israel. O Hezbollah, que promete retaliação pela morte ontem do seu líder militar em Beirute, Ibrahim Akil, naquele bombardeio, naquele ataque israelense que desabou um prédio inteiro no subúrbio de Beirute, onde é o reduto do Hezbollah. O número de mortos já chega a quase 40 nesse ataque israelense. Morreu esse comandante militar do Hezbollah. Segundo Israel, outros comandantes do Hezbollah estavam nessa mesma reunião. O Ministério da Saúde do Líbano afirma que pelo menos 3 crianças morreram nesse bombardeio e 7 mulheres. O Líbano ainda não terminou com os trabalhos de resgate. Os destroços do prédio que caiu inteiro, um prédio de mais de 8 andares, ainda estão sendo revirados. As equipes estão tentando procurar, porque dizem que ainda há pessoas desaparecidas. Então, o Hezbollah também, hoje, neste sábado, conseguiu, apesar de todos esses bombardeios israelenses, o Hezbollah conseguiu também disparar dezenas de foguetes contra o norte de Israel. Um deles atingiu uma casa, mas não há feridos. O que houve, sim, a exemplo de que acontece no sul do Líbano, com esses bombardeios de Israel causando incêndios florestais no norte de Israel também, os bombardeios, os foguetes lançados pelo Hezbollah causam danos físicos, não há vítimas e também muitos focos de incêndios no norte de Israel. O comandante da Força Aérea Israelense afirma que os aviões, os caças de Israel estão prontos e podem voltar a agir, como agora, nesse momento, estão bombardeando o sul do Líbano. Pedro. Michel, você citou alguns números, queria que você atualizasse os números sobre o ataque realizado ontem por Israel. Tem uma atualização do governo do Líbano sobre o número de mortos neste ataque. E também queria que você trouxesse um relato da escalada da tensão aí no Oriente Médio. A gente vem, nos últimos meses, relatando conflitos na faixa de Gaza, entre Israel e o Hamas. Já relatamos também, infelizmente, uma escalada de tensão do Irã com Israel e agora um novo foco ali de ataques. É bem verdade que o Israel já realizava ataques contra o Hezbollah, mas nos últimos dias a situação ficou ainda mais tensa e queria que você também retomasse a atualização do número de mortos do ataque israelense ontem em Beirute. Michel. Olha, Pedro, os últimos números do Ministério da Saúde do Líbano dizem que são 37 mortos, entre eles 3 crianças e 7 mulheres, mas esse número pode subir porque os destroços ainda, as equipes de resgate estão procurando nos destroços e há um número desconhecidos de desaparecidos, porque o ataque aconteceu numa sexta-feira, que é o dia sagrado dos muçulmanos, é um dia onde as pessoas saem, é o fim de semana, vamos dizer assim, as ruas estão muito cheias e é um bairro civil. Israel afirma que esse bairro chamado Darra é o bairro onde o Hezbollah tem as suas bases de comando, mas é um bairro civil e havia muita gente nas ruas. Então esses são os últimos números. A tensão vem crescendo. Nessa semana, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disseram que o foco principal de Israel, que até essa semana era a guerra contra o Hamas na faixa de Gaza, que começou lá em 7 de outubro do ano passado, a partir de agora, o foco principal da guerra de Israel
é contra o Hezbollah no sul do Líbano. Então, muitos bombardeios. Agora, o espaço aéreo de Israel, no norte israelense, foi fechado para voos civis. Israel deixa o espaço aéreo aberto somente para voos militares, voos de ataque e de defesa contra o sul do Líbano, contra alvos do Hezbollah. A população nessa parte do norte de Israel também recebeu agora há pouco novas orientações da Defesa Civil de que pode haver uma retaliação. Aqui é um consenso de que o Hezbollah não vai deixar barato, ou seja, isso não vai passar em branco, vai haver uma retaliação do Hezbollah. O que Israel afirma estar fazendo é diminuindo com esses bombardeios as capacidades do Hezbollah. E é claro que junto com isso, Pedro, também há ameaças de outros grupos xiitas da região que atuam na Síria e no Iraque também de se juntarem aos esforços do Hezbollah. E é claro também discursos duros do Irã, que é o patrocinador de todos esses grupos xiitas, dizendo que também pode fazer parte de uma retaliação contra Israel, a quem acusa de cometer crimes contra a humanidade. Pedro. Michel, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, adiou a ida para Nova York. Essa semana tem, muito provavelmente, um movimento político feito pelo Benjamin Netanyahu, que se afastou de várias lideranças políticas, mas ele vai participar nesta semana da Assembleia Geral da ONU. Tem alguma expectativa aí em Israel sobre manifestações do primeiro-ministro, encontros, reuniões nessa viagem a Nova York nos próximos dias? Olha, ainda não é certo se ele vai viajar ou não. Está programado, mas a situação desde ontem, como sempre acontece no Oriente Médio, mudou. A intensidade dos bombardeios de Israel e também a intensidade dos foguetes que o Hezbollah consegue lançar contra o norte do país aumentou muito. E o Hezbollah é um grupo, como a gente sempre diz, que ele tem muito mais capacidade militar, muito mais capacidade também bélica do que o Hamas. Segundo Israel, o Hezbollah também teria programado uma invasão de cidades no norte de Israel, a exemplo do que o Hamas fez no 7 de outubro. Israel afirma que esse era o plano inicial do Hezbollah. Benjamin Netanyahu, desde ontem, mantém o silêncio, ou seja, fez uma declaração ontem muito curta, lacônica, dizendo: nossos objetivos são claros e nossos atos falam por si, nossos atos mostram qual é a nossa direção, qual é a direção de Israel, que o foco é acabar ou pelo menos diminuir as capacidades militares do Hezbollah. Durante essa semana também, na terça e na quarta-feira, o Hezbollah sofreu um ataque com os aparelhos de comunicação, os pagers e os walkie-talkies que explodiram. Israel não assume esse ataque, mas o Hezbollah afirma que foi Israel. Então, o Hezbollah sofreu bastante baixas, muitas baixas e também bastante diminuição de suas capacidades, mas é um grupo forte, é um grupo que ainda tem milhares de mísseis e foguetes e que ameaçam em todo Israel. Benjamin Netanyahu também fez uma reunião ontem à noite de emergência por telefone com os líderes militares e hoje o chefe da Força Aérea disse que os ataques vão continuar. Agora há pouco, o Netanyahu também fez uma declaração nas redes sociais, repetindo o que disse ontem, que se os atos de Israel mostram qual é a direção do país e que o objetivo agora do governo israelense é garantir a volta da população israelense que saiu do norte do país. São 60 mil pessoas que foram retiradas por medo de ataques do Hezbollah. Então a gente pode ter nos próximos dias ainda mais intensidade nos ataques de ambos os lados. Pedro. Tá certo, Michel, bom trabalho para você. A gente volta a conversar ao longo deste sábado e também nos próximos dias. Infelizmente, a situação voltou a ficar bastante tensa lá no Oriente Médio e a gente conta com a sua participação aqui na CNN. Michel Gavendo, direto de Tel Aviv.